a estúdio para o debate, onde estão nesta edição da noite Pedro Santana Lopes e António Vitorino. António Vitorino, pergunto-lhe a si sobre o papel que dá, a importância que dá ao fenómeno que o MPT conseguiu, de facto, dois deputados, e o que é que os eleitores, em bom rigor, quiseram dizer aos partidos? Bom, trata-se de um partido que tem um resultado surpreendente, na minha opinião, muito à base da notoriedade pessoal do cabeça de lista, cujo discurso está menos na linha daquilo que era o discurso tradicional do MPT, que era um discurso ecologista, mas que foi mais um discurso justicialista, ligado às questões da justiça, da corrupção, da transparência, do funcionamento do sistema democrático. De alguma maneira, nós agora é que vamos descobrir o que é que está por detrás deste discurso, desde logo pela escolha que eles terão que fazer, em que grupo político é que se vão integrar no Parlamento Europeu, se será mais à esquerda, se mais à direita, porque ideologicamente não é um partido muito definido. E depois, claro, é um voto de protesto, sem dúvida alguma. Houve aqui, aliás, várias dimensões do voto de protesto nestas eleições. A abstenção pode ser... Em relação ao MPT, veremos qual é exatamente o projeto europeu que existe dentro do MPT, porque através de Marinho Pinto não percebemos isso, mas sabemos que no dia das eleições ele disse que não poria de lado a hipótese de vir a ser candidato às presidenciais. E à Assembleia da República. E à Assembleia da República, portanto, o que nos permite concluir, com alguma legitimidade, creio eu, que o objetivo dele nunca foi o Parlamento Europeu. Bom, pelo menos digamos que o Parlamento Europeu foi a rampa de lançamento. Agora falta um ano para as legislativas, um ano e meio para as legislativas, quase 2 anos para as presidenciais. Veremos se falta mesmo um ano e meio para as legislativas. António Vitorino, você defendeu aqui a antecipação. Sim. Deixe-me pôr uma questão, se me permite, Ana. O que é que você pensa daquela norma nova, 2009, da lei eleitoral, que diz que as eleições devem ser sempre entre setembro e outubro? Pois... Por causa do orçamento. Imagino que as eleições de 2011 tinham sido em janeiro. Se são em janeiro e depois só podem ser entre setembro e outubro, dá quase mais um ano de legislatura. Sim. Acha que o Tribunal Constitucional se distraiu perante essa norma? Acha inconstitucional à primeira ou não? Acho que terá que ser interpretada no sentido de não precludir o poder do Presidente da República de livre dissolução do Parlamento. E esse prevalece, o diga a lei, o que disser. Mas tem que ser interpretada dessa maneira. Por uma razão que não tem a ver com o jogo político, mas que tem a ver com o interesse institucional do Estado, tal como eu o interpreto. Eu entendo que, com um orçamento de 2016 que ainda será particularmente complexo e difícil de fazer eleições em outubro de 2015, que é quando exatamente o orçamento deve ser apresentado, fará com que um novo governo, e se os resultados forem semelhantes aos das europeias, levará tempo a formar um novo governo e se determinará um atraso significativo na apresentação do orçamento para 2016. Portanto, se nós pudéssemos razoavelmente antecipar, e paro para... Já percebi. Vou ter de interromper. Desta vez não é minha. Desta vez não foi assim. E continuamos a interromper por causa do Primeiro-Ministro que está em Bruxelas, já nesta altura, a responder a perguntas de jornalistas. Vamos ouvir. Céticos da construção europeia. Gostaria de dizer, e de resto fiz essa avaliação também na reunião informal do Conselho Europeu, que não creio que se possa extrair essa conclusão das eleições europeias. Em bom rigor, se nós olharmos para o resultado em toda a União Europeia e isolarmos o que se passou em França e o que se passou no Reino Unido, bom, o problema é mesmo de satélite. Se o conseguirmos resolver, havemos de voltar a Bruxelas para ouvir o Primeiro-Ministro, que fazia nesta altura uma interpretação, creio eu, que ao ressurgimento e ao recrudescer dos partidos de extrema-direita nos resultados eleitorais do passado domingo, e pelo que percebo daqui, continuamos de facto com problemas técnicos neste satélite. O Pedro Santana Lopes. Perguntava eu ao Dr. António Vitorino, antes dessa questão sobre os prazos constitucionais para a marcação de eleições e a realização de eleições, se acreditam mesmo que esta legislatura vai até ao fim. Olhando para o resultado, para a consequência destas eleições e para o impacto que está a ter nos partidos. Ana, não sei, se eu disser que sim, quer dizer, eu desejo estabilidade governativa, acho que o país precisa de tudo menos de instabilidade governativa. Pois há quem diga, mas precisa de um governo de base social mais alargada. No Estado, então, as coisas, até é inútil pensar nisso. Agora é o PS que precisa de clarificação. Já houve alturas em que a coligação precisava de clarificação. Neste momento, vamos estar à espera que o Partido Socialista, de facto, resolva a sua situação. Mas eu sublinharia a maneira de ser do Presidente
a maneira de estar no sistema político, pouco dado a rupturas, pouco dado a decisões que vão ao arrepio daquilo para que aponta a Constituição. Embora a Constituição confira o poder de dissolução. Não vou ocupar mais tempo aos espectadores com a minha posição sobre essa matéria, mas ele tem esse poder. Eu não acredito é que Cavaco Silva a usa, a não ser em situação extrema. Se o PS tivesse saído com força destas eleições, o Presidente poderia ter mais margem para dizer à coligação e ao PS: fazem favor de se entender sobre o que aí vem. Porque isso, sem dúvida nenhuma, faz falta há muito tempo. Há muito tempo. Nesta situação vai ser difícil o Presidente ter margem para isso até setembro, outubro, porque, quer dizer, vamos ver se há Congresso do PS. Se houver, e a esse propósito, não desviando, mas deixe-me relembrar um antecedente no PSD, era Durão Barroso, em 99, lutou contra Guterres. Eu fui ao microfone dizer que os resultados não eram nada de especial, no Conselho Nacional, e Durão Barroso disse: então, quem acha que não é nada de especial, que venha disputar a liderança comigo. E convocou um congresso porque achou que era um repto. Eu, por acaso, não queria fazer um repto. António Costa fez um repto mesmo. Acho que é difícil António José Seguro ignorá-lo, mas António José Seguro é que sabe, enfim, dos seus interesses e do interesse do PS e do que pensa que é o interesse nacional. Mas eu acho, como dizia António Vitorino, que isto tem que ser clarificado no PS. E se tem, nós vamos estar... Eu lembro quando José Sócrates foi eleito em 2004 com Manuel Alegre e João Soares na disputa de liderança, foi durante o verão. Estava eu como Primeiro-Ministro na altura, como líder do PSD. Portanto, eu acho que nós podemos ter aqui, não sei se o PS consegue fazer um congresso até julho, até o fim de julho. Portanto, acho que é difícil o Presidente exigir esse consenso. Não exigindo o consenso, nós no pós-verão estamos em entrega de orçamento, não é? E estamos no arranque para legislativas e presidenciais. Para mim, o grande inconveniente, se quer que lhe diga, do calendário que está previsto é a proximidade legislativa. Não é para mim, cidadão. Eu acho que misturar eleições nunca gosto muito. Então, legislativas e presidenciais estão perto. Agora, perguntar do ponto de vista, por exemplo, se o Primeiro-Ministro estará disponível para fazer algum acordo para antecipar eleições, não acredito. Mas em que condições fica a governar a coligação depois de ter tido 27%? Ana, chega a dizer que isto não foi uma eleição de caráter nacional? Não chega? Vários argumentos. Chega primeiro. Nenhum outro governo que eu saiba na União Europeia que teve resultados negativos ou muito negativos vai apresentar a sua demissão. E estou a dar exemplos comparados porque é sempre difícil falarmos só com as razões do nosso sistema político. Não vou entrar naquela conversa, isto são eleições para o Parlamento Europeu, não é para o Governo, já sabemos que entra a realidade nacional. Mas, quer dizer, na situação em que está o país, em que está também a oposição neste momento, eu vou dizer assim, os 27% são um mau resultado, com certeza, são um resultado bastante negativo, mas isso foi obnubilado pelo resultado fraco do Partido Socialista. Veja, porque a vida é assim, não é a vida é às vezes, a política mais vezes, e faz parte da vida, com certeza. O PS perde, o PS ganha e na prática é como se tivesse uma derrota. A coligação perde e anda distraída por aí a fazer os conselhos e não tem os holofotes em cima. Isto tem uma substância. Porquê? Porque depois de 3 anos da maior crise desde 40, esperava-se que a coligação levasse uma tareia, desculpe, e levou. Não se esperava é que o PS não tivesse um bom resultado. E não teve. Pode dizer assim, mas a tarefa foi mesmo grande. Com certeza que foi. Mas não surpreendeu muito ninguém. Agora, às 5 da tarde, domingo, às 6 da tarde, quem é que esperava que o PS tivesse 31? E com isto não estou a fazer batota de argumentação. Foi uma surpresa para todos. Tivesse 34, 35... contra 27, pronto, porque também não é fácil para o PS. O PS, naturalmente, sofreu as consequências, pronto, do que esteve ligado à Troika, de tudo isso, por isso é que o voto de protesto foi para outros lados. Se retirarmos o CDS desta contabilidade... Sim, eu sei, o PSD teve 23 ou 24. Estamos a 10 pontos. Pronto. Isto não vai ter necessariamente consequências... Ana, em 2004, Durão Barroso ficou 11 pontos de Ferro Rodrigues e ninguém pediu a dissolução, nem eleições. Depois também foi um pouco disfarçado que o Durão Barroso foi logo, não sei o que diria, para Bruxelas. Mas, de facto, lembro-me que essa questão não se pôs. E aquilo, deixa-me voltar também ao princípio, esta questão segura, António José Seguro, António Costa, está
como dizia António Vitorino, nem tem a ver com o Parlamento Europeu. Quem conhece a realidade política, como nós conhecemos, os espectadores também acompanham, sabe que ela está no ar desde que António José Seguro é líder. E tem que ser resolvida. E, portanto, se António José Seguro tivesse tido 36 ou 37, António Costa não avançava. Agora teve 31, ele avança. E também lhe digo, se não avançasse, era muito complicado para ele. Ele foi obrigado a avançar pelo resultado. Não tenho dúvidas, podia assobiar para o lado. Mas se assobiasse para o lado, ficava como o senhor, talvez, para sempre. Talvez, mas não. Está a ver? E, portanto, ele desta vez teve que ir. Aliás, eu acho até que, pronto, nós terá escolhido a melhor forma para anunciar. Depois de uma cerimónia, ali dizendo que vai amanhã falar com António José Seguro, anunciou hoje em público, mas eu dizia lá fora, António Vitorino, nestas alturas estas coisas nunca são feitas com toda a elegância, porque as pessoas estão enervadas. Portanto, eu acho que não é censurável. Acho que é bom é que eles clarifiquem isto, e vão com certeza clarificar de uma maneira ou de outra. António José Seguro, olha, agora a bola está nos pés de António José Seguro, ele tem a faca e o queijo na mão agora. De facto, mais do que metade de 21 federações que representem mais do que 50% dos militantes, não deve ser tarefa fácil. Calculo eu, não se conheço bem a vida interna do PS. E que contas estará Paulo Portas a fazer nesta altura? Paulo Portas, ouça, essa pergunta é boa. Eu acho que quer Paulo Portas, quer Pedro Passos Coelho têm a obrigação de não se refugiarem só atrás da crise. Está a ver? Este resultado obriga a pensar sobre o estado de cada um dos dois partidos. Acho que fazer de conta que não e dizer assim, olhem para o PS, pronto, está bem. Não, mas o PS e o CDS também têm que olhar para as consequências que isto vai ter no presente e no futuro dos dois partidos. Serão capazes de recuperar? Agora eu digo, no estado em que isto tudo tem estado, a sondagem que ontem foi divulgada pelo Intercampos e um canal da concorrência, se posso falar nele, na TV, aquilo dá um empate. Eu acho que se tivesse sido legislativas, de facto, o resultado tenha sido ainda mais próximo. Eu disse isso ontem no outro canal, MTV, antes de conhecer essa sondagem. Se me perguntar porquê, não vale a pena ignorar. António José Seguro não é um líder empolgante. Mas José Maria Aznar também não era e chegou ao poder e teve lá 2 mandatos e meio, julgo eu, quase 3. Portanto, isso dos carismas de outros tempos também já não é bem assim. Não é? Aliás, hoje alguém escrevia quando eles são muito carismáticos ou coisa, depois normalmente não corre bem. Paulo Portas. Bom, deixe-me dizer uma coisa antes, já agora, só para clarificar. Eu acho que não se devem nunca retirar ilações diretas sobre a estabilidade governativa de eleições que não são para o Parlamento. Nesse aspecto, eu em 2002 discordei que o engenheiro Guterres tivesse retirado a ilação. As autárquicas. As autárquicas. E provavelmente as autárquicas nessa época foram apenas um pretexto. As razões estavam, algures, fora do resultado das autárquicas. E, portanto, não é de mim que vão arrancar uma declaração dizendo quando há um resultado para eleições para o Parlamento Europeu tem que se retirar ilações em matéria de governação. E cumprimento por isso. Acho. Eu digo isso já e não altero. Agora, há um outro problema que é mais importante do que esse, na minha opinião, que é o país vai ter pela frente anos muito difíceis e só os vai conseguir enfrentar se tiver um governo com estabilidade e com base num apoio político e social alargado. E esse apoio político e social alargado é cada vez mais necessário e cada vez mais urgente. E só será alcançado depois de voltar a consultar o povo. E por isso a questão das eleições não é uma questão despicienda nem menor, nem é uma mera questão processual. É um pressuposto político fundamental para saber se se criam ou não na sociedade portuguesa condições para termos um governo estável, com um apoio social alargado, que nos permite enfrentar de forma contratualizada as dificuldades que ainda vamos ter à frente. Por isso é que eu perguntava se acham possível ficarmos nesta situação que se está a criar agora até à data das eleições de 2015, com a coligação a fazer contas ao peso de cada um, se mantêm coligados ou não. Portanto, provavelmente rupturas ou pelo menos incómodos dentro da coligação de governo, para além do efeito destes 27%, que é o que vale a coligação agora, quer tiremos eu não quero legislativas disfarçar ou não. o Partido Socialista, mas e a crise no Partido Socialista. Dentro da coligação, aquela sondagem que veio ontem dá um empate, mas dá 2,4% ao CDS. Eu, se fosse do CDS,
depois de ter perdido o segundo eurodeputado neste processo eleitoral para o Parlamento Europeu. E quando olho para os números e vejo 2,4%, ficaria bastante nervoso e bastante incomodado e preocupado sobre se nós não estamos a assistir àquilo que o Mitterrand fez em França ao Partido Comunista francês, que foi coligando-se com o Partido Comunista, deu-lhe o beijo da morte. Porque desta coligação, o resultado prático que estamos a ver é que o CDS está a perder, neste percurso, os seus nichos de identidade. Até porque o CDS, sempre que foi sozinho europeias, fez muito melhor. E, portanto, há aqui, de facto, não é para desviar a atenção do Partido Socialista. Não estou a dizer isto para pensarem que estou a tentar empurrar para o outro lado a atenção. Está a pôr o casal à bulha. Sim, mas eu acho que será legítimo que o CDS se interrogue sobre que espécie de contrapartidas é que esta coligação lhe virá a dar na sua trajetória futura, para além de estar agora coligado no governo. E, portanto, eu diria, por isso é que eu há pouco falava, se queremos um acordo político alargado, então seria razoável pensar que as eleições pudessem ocorrer antes do prazo previsto, mas de forma consensual. Não no sentido de ser um elemento de ataque contra outros. Senão não acha que se pode dizer que o PS só aceita fazer um acordo depois de ganhar eleições? Se é que as ganha, está a ver? Este é o momento ideal para responder a essa pergunta. Se há empate técnico, agora com isto, então é que não posso ser acusado. Não é? Agora é que não posso ser acusado de estar a querer favorecer ninguém. Pronto, mas antes da sondagem, pode-se dizer isso. É verdade que eu já defendi isso antes da sondagem. Se formos, Se formos líderes de governo, não queremos ser segundos. Mas há uma nova conjuntura. Nós acabámos o programa de assistência e ainda bem. E se acabamos o programa de assistência, agora há um novo período, um novo ciclo político que tem que se inaugurar. E as condições básicas... Não pode ser com um saco de gatos. Não, mas isso é outro problema. É o problema da progressiva crispação da vida política portuguesa, da espanholização, aquilo que eu chamo a espanholização da vida política portuguesa e a perda do sentido da contratualização. Mas repare, estas eleições para o Parlamento Europeu deram também um sinal muito interessante. Os partidos do arco... espanholização? Porque em Espanha a vida política é muito crispada. Crispada no ambiente do dia-a-dia. Sim. Mas já fizeram contratos melhores que nós, como a Constituição. Os pactos de Moncloa nos anos 80, mas agora as coisas... muito crispado, hoje em dia. A minha tese sobre isso é que, por exemplo, em Espanha, já que estamos a falar da Espanha, os partidos da governação que alteram na governação, desta vez nas eleições europeias, tiveram menos de 50%. Menos de 50%. Os partidos do arco da governação em Portugal desceram significativamente. Perderam 10 pontos a 15 pontos daquilo que normalmente costumam ter. Ainda têm juntos 59%. Mas, por exemplo, eu não tenho a certeza que esses 59% de eleitores traduzissem em 2/3 dos mandatos para, por exemplo, haver uma maioria de revisão constitucional. Portanto, estas eleições europeias são um bom aviso a todos os partidos do arco da governação. Sem dúvida. Para que compreendam do que é que estamos a falar quando falamos de um acordo político alargado com uma base social sustentável. E que para isso me parece que o instrumento necessário é a realização de um ato eleitoral. Ganhe quem ganhar. E neste momento, com as sondagens empatadas, até pode-se dizer que é um total acordo até para a reforma do próprio sistema político. Eu espero que este ar fresco que entrou, que pode constipar, sirva para os partidos perceberem que devem reformar o sistema político, o sistema eleitoral, uma série de regras de funcionamento. Está na hora, já que não foi pelos 40 anos do 25 de Abril, olha que seja pelos 41, que é uma idade bonita também. Mas agora acho que vamos ter que esperar um tempo pela clarificação no PS, vamos ter a decisão do Tribunal Constitucional, vamos ter tudo menos tranquilidade, Ana. Se tivermos a economia a crescer, mas deixe-me dizer uma coisa, os mercados no dia a seguir a isto tudo na Europa, os juros baixaram e as bolsas andaram em euforia. Exatamente. Os mercados, de facto, têm razões que a razão desconhece. Eles lá sabem as contas que fazem. A semana passada andaram agitadíssimos. Os mercados antecipam. Sim. Segunda-feira respiraram fundo, olha. Vá-se lá saber porquê, mas andaram a recuperar perdas. Foi o início da morte do Bloco de Esquerda e que papel, que peso ganhou o PCP para num próximo acordo ou num próximo momento de decisão ou de construção política em Portugal? Ou este resultado do PCP é um resultado ou um reflexo da capacidade de mobilização deste partido, mais do que um novo eleitorado? Olha, eu na faculdade tinha fama de anticomunista, eram outros tempos. Hoje em dia tenho que cumprimentar o PCP pelo papel de desempenho na sociedade portuguesa, primeiro, e em segundo lugar, pelo modo como têm conseguido, pela persistência, pode ser assim, é dogmatismo. Não, julgo que já não é
é uma questão de dogmatismo, pela persistência e pela coerência, catalisar quem está descontente e conseguir reunir à sua volta quem está descontente. Não desviar dos seus princípios e valores essenciais, tentar alguma desdogmatização e conseguir na sociedade portuguesa congregar muitas pessoas que podiam ir para atitudes mais radicais se não fosse essa função que o PCP desempenha, nomeadamente para junto da extrema-direita. E, portanto, quanto ao Bloco de Esquerda, acho que é uma consequência de não ter feito o mesmo que o PCP. Para já, não ter a mesma origem, a mesma história, a mesma identidade. Já antes da saída de Francisco Louçã estava em perda. E, de facto, houve ali um tempo de desorientação, à altura da chegada da Troika, a posição face ao próprio PS. Acho que o Bloco nunca conseguiu optar entre o partido de protesto e um partido de construção de uma alternativa de esquerda. De que o PS se queixa com razão. E julgo que está a pagar a fatura disso. E depois a liderança bicéfala acho que não deu resultado nenhum. Portanto, acho que o Bloco, não vou dizer um milagre, mas tem que fazer das fraquezas forças para se poder manter e para poder recuperar. Independentemente dessa função social que entregou ao PCP, que papel pode ele ter? Pode eventualmente ser considerado um parceiro para o Partido Socialista num cenário de coligação de governo? Eu sou simpatizante dessa tese, sempre fui simpatizante da bipolarização. O Dr. António Vitorino, não sei se tenho ideia que não concordará muito comigo, não sei, mas eu nunca gostei muito das soluções do Bloco Central. Sempre fui um defensor de soluções tipo AD, quando o PSD precisa, e sempre tive pena que não pudesse haver uma maioria de esquerda, quando é para a esquerda governar em Portugal. Até por uma coisa, também gostava de ver o PCP a governar e no governo e ver de que é que são capazes. E a alternância é boa democracia, não tenho medo do PCP. Agora, não sei se há condições para tão cedo o PS, seja quem for o líder, se coligar com... Embora o Dr. António Costa apareça a anunciar novos ventos no entendimento com a esquerda. O que o passado dele, a não ser em Lisboa um bocadinho, mas ele teve grandes pegas com o Bloco, aqui há uns anos. Lembro quando Sócrates estava a sair... ele foi muito crítico com o Bloco e vice-versa. Mas pode ser que António Costa tenha outras condições, mas não é fácil o PS entender-se com o PC. Mas eu não vejo mal nenhum nisso. Embora o PC hoje em dia defenda o referendo para a saída do euro, por exemplo, há pontos do programa do PC que são incompatíveis com o PS. Acho eu. Bem, eu sempre disse que o bipolarismo em Portugal funcionava de forma imperfeita, porque a convergência à direita era mais fácil do que a convergência à esquerda. E quando eu falo num acordo político alargado, não estou a pôr o Partido Comunista fora desse cenário. Acho que, aliás, a obrigação do Partido Socialista é confrontar o Partido Comunista com a sua função em relação à estabilidade governativa. Isto é muito importante. O que o António Vitorino está a dizer, para mim, no sistema político português, é muito importante essa declaração. Agora, é evidente que há 3 ou 4 pontos centrais, designadamente em relação ao euro, onde a posição do Partido Comunista é radicalmente distinta da posição do Partido Socialista. A questão é que nós não devemos também poupar o Partido Comunista apenas a fazer a crítica. Temos que o confrontar com a questão de até onde é que essa posição é para aplicar e quais são as consequências concretas de uma decisão, por exemplo, desse tipo, de saída do euro, e como é que elas seriam minoradas, designadamente para a base social de apoio do Partido Comunista. Que é algo que normalmente fica escondido, porque a verdade é que a saída do euro teria custos sociais, muito graves, que afetariam a própria base social do Partido Comunista. Portanto, se nós conseguirmos passar para além do discurso dos slogans e chegar à mesa e dizer onde é que é possível haver um acordo e onde é que não é possível haver um acordo, eu acho que o Partido Comunista não se deve dar ao Partido Comunista a boleia de se poder auto-excluir como tradicionalmente tem feito. Um dia tem que chegar um dia deste em que o PCP tem que ser chamado à mesa da governabilidade. Eu acho que é bom para o sistema político português. Bem, de realidade. Senhores, esgotámos o nosso tempo, com muita pena minha. Muito obrigada aos dois por terem estado na edição da noite. Fazemos agora uma pausa para intervalo. Eu espero por si. Até já.